gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que a igreja diariamente oferece o sacrifício de Cristo na cruz e busca fazer a semente da palavra penetrar nos corações. Então, que o Senhor cada vez nos torne mais conscientes, do nosso compromisso com o reino. Então, a primeira leitura de hoje está em Hebreus, capítulo 10, versículo 11 a 18. Hebreus, capítulo 10, versículo 11 a 18. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não o testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, que nós devemos sempre dar testemunho, da palavra, deixar que a semente da palavra de Deus desculpa, gente, a semente da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, ela deve penetrar dentro de nós, dentro dos nossos corações, Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, que nós nos arrependamos das nossas faltas, dos nossos pecados e possamos renascer para uma nova vida em Cristo Jesus, já que Jesus, é a nova e eterna aliança, Então, que nós realmente possamos, ter esse encontro cada vez mais com Cristo na nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20. Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20. Outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a Jesus grande multidão de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outro caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogavam-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem.
mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, a 30, outros a 60, outro a 100, por um. Então, essa leitura do Evangelho hoje, Hoje Jesus nos fala, e fala também às multidões, sobre uma experiência, que ele vive diariamente na sua missão, que é justamente pregar a palavra de Deus, Então, ele mostra para as pessoas, através dessa parábola, que os ouvintes, as pessoas que ouvem, apresentam reações diferentes, Por exemplo, aos que acolhem a palavra e se deixam envolver por ela, para serem coerentes, dispõem-se a mudar de vida, Outros, demonstram aquele entusiasmo inicial, mas logo acaba, Outros ainda são indiferentes, não assumem um compromisso com a palavra e nem com Jesus, Então nós devemos tem a semente que cai em pedregais, tem a semente que cai entre espinhos, tem a semente que cai em terra boa, Então, olha aqui, a semente que cai, a semente, que cai no chão e as aves vêm e comem, Tem a semente que cai em pedregais, tem a semente que cai nos espinhos e tem a semente que cai em terra boa. Então, que nós possamos sempre optar por sermos a semente que cai em terra boa, Que é justamente aquelas pessoas que ouvem a palavra, que acolhem no seu coração e transformam a sua vida através da palavra, se convertem, se arrependem dos seus pecados e renascem para uma nova vida em Cristo Jesus, Então, o nosso coração ele deve ser a semente, a terra fértil, para que a semente da palavra brote em nós, entre em nós, penetre em nós e dê bastante frutos, tá certo? Então, que nós possamos acolher a palavra com bastante alegria, e colocá-la sempre em prática na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.